tome os seus lugares. E agora vem mais um time aqui de profissionais. Opa, tá cortando aqui. Tá tudo certinho aqui, Lincoln? Acho que tá beleza, né? Então eu vou convidar os profissionais para estarem sentando comigo aqui. A Bárbara Brunca vai me acompanhar novamente nesse talk. Ô Lincoln, tem como só colocar essa TV um pouquinho mais para cá? Consegue? Mais para mim aqui. Que eu ficou escondido, perdi o horário. Olá, doutora, vamos participar aqui. Que bom que você veio. E os nossos queridos sul-mato-grossenses. Sim, aí tá bom, Lincoln. Esse estado maravilhoso nosso. A Bárbara já está aqui comigo. Então vamos lá, Bárbara, porque é mais tema de saúde, vai ser bem legal esse segundo talk. Tenho o prazer de estar aqui comigo a Bárbara Brunca, ela que é empresária, multiempresária, DJ, digital influencer, mais de 360 mil seguidores no Instagram. E a rede social dela é muito legal porque ela consegue mostrar muita interação entre as atividades de empresária, DJ. Ela que já tocou em grandes palcos do Brasil e do mundo. Está aqui com a gente. Estou bem feliz, viu, Bárbara, de você estar aqui comigo. Obrigada pelo convite. Obrigado Vamos mesmo, para mais um bate-papo que está gostoso. Muito legal, né? E a gente sempre aprendendo. Muito bem, então vamos lá. Eu quero convidar para estar aqui comigo, ele que é especialista em remoção a laser, especialista em remoção de tatuagem, em remoção de micropigmentação e também despigmentação química. Falei certinho, né? Com vocês, Emerson Tavares. Vem para cá, Emerson. Muito bom. Agora chegou. Já estava fazendo uma consulta aqui antes de entrar, né, Emerson? Já, né? Já estava trabalhando, de tão legal que é esse tema, né? Muito bom. Bom, eu tenho o prazer também de convidar essa especialista na área da saúde. Ela que esteve com a gente, não sei se ela vai lembrar disso, mas nas primeiras edições da revista Saúde, lá em meados de 2015, ela que é fisioterapeuta com mais de 25 anos de experiência, especialista em saúde integrativa, especialista em emagrecimento e terapeuta integrativa, Patrícia Guimarães. Vem aqui, Patrícia. Obrigado. Duro a gente fala esses negócios para trás, assim, entrega um pouco a idade, mas você está muito jovem. Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Senta aqui. Hoje nós vamos bater mais aqui. Eu vou colocar alguém ali perto da Bárbara também. Então vamos lá. Continuando. Essa convidada, ela é médica, especialista em cardiologia, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem pós-graduação em nutrologia e é especialista em prevenção de doenças cardiovasculares. Eu estou falando da doutora Poliana de Almeida. Doutora, seja bem-vinda. Muito legal. Obrigado. Obrigado, doutora. Pode sentar. Senta da Bárbara aqui, ó. Isso. Ô, Lincoln, se você tiver mais um microfone, nós vamos precisar. Tem no jeito aí? Como é que está aí? Vamos continuar, que esse talk vai ser muito jóia. Mais uma médica, ela é especialista em dermatologia, especialista em alergias, unhas, câncer de pele e cirurgia dermatológica. Muita experiência na orientação de pacientes sobre a importância do skincare diário. Eu estou falando da doutora Daiane Nunes Canim. Vem para cá, doutora. Obrigado. Obrigado, viu? Pode sentar aqui do lado do Emerson aqui. Muito bom. E agora, mais uma dentista aqui com a gente, né? A gente está sempre mesclando entre vários profissionais, então a gente tem médico, tem fisioterapeuta, tem agora o Emerson, que é especialista em remoção de tatuagem, que nós vamos falar bastante, e quero convidar essa dentista, ela que é especialista em ortodontia, é uma Invisalign Doctor e pertence ao corpo clínico do Instituto Botura, doutora Carolina Lousado. Obrigado, Carol.
Obrigado, viu? Seja bem-vinda aqui, ó. Senta do lado da Patrícia aqui. Então vamos lá, ó. Os microfones de vocês estão aqui. Não vai ter, então nós vamos ter que revezar o microfone aqui, Emerson, você com a doutora. Aqui, ó, microfone Patrícia. Aí, Alô, vê se está alô. ligadinho. Embaixo tem o vamos Alô. aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vocês viram que no talk passado, quem teve aqui foi muita informação de altíssimo nível. E com certeza não vai ser diferente nesse talk, porque conseguimos reunir aqui vários profissionais que são especialistas na sua área de atuação. E eu fico muito feliz. A gente quando a gente idealiza um evento como esse, sabe, Bárbara, você que às vezes participa às vezes não, né? Você participa de muitos eventos, né? E na maioria das vezes, de repente, quando você chega lá para tocar, a estrutura está pronta, né? E eu falo, eu e a Kelly, a gente quando pensa o evento, eu falo que evento, a gente fala que ele tem o efeito V. Então pensa num V assim, né? Que é quando você fala, nossa, vou fazer um evento. Aí você está animado, e aí você fica animado com aquele negócio e tem a ideia. Aí quando está no meio do caminho, você fala, nossa, por que eu fui inventar essa coisa? Aí você vai lá no buraco do V, né? Porque aí é os problemas, é aquela coisa toda. E aí quando você chega aqui, que o evento está acontecendo, igual nós chegamos de manhã aqui, né? Esse super estrutura, né? Você fala, nossa, ainda bem que eu fiz, né? O principal do evento é o público, né? É. A gente, quando chega para tocar, a festa pode estar linda, 1 milhão de LEDs, se a galera tá desanimada, eu tenho vontade de ir embora. Não Mas dá, aí é né? meu trabalho animar a galera. Então, Aí você tem que animar. esforçar. E é muito legal porque a gente aqui consegue ver a importância, né, do trabalho do profissional da saúde e como é o nosso objetivo aqui, levar a informação que salva, né? E isso é muito legal. E aqui nessa roda aqui, agora com esses profissionais, né? Eu gostaria de falar começar um assunto tão importante que é o emagrecimento. Muitas mulheres se preocupam demais com a questão da perda de peso, né? Eu acho que isso aí acompanha, não vou dizer 100%, mas 95%, né? E as mulheres também são muito cobradas pela mídia, pelo Instagram, por esses rótulos de que tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? E eu queria perguntar para você, Patrícia, começando aqui nosso bate-papo, você que é especialista nisso, né, há muito tempo cuidando dessas pacientes, onde muitas vezes só o resultado na balança não é o mais importante, né? Que você, aliás, faz muito bem isso, mas o que envolve, qual é o trabalho que envolve esse emagrecimento? O que você hoje está proporcionando aos seus pacientes, às suas pacientes, que muitas vezes vão buscar um emagrecimento, mas existem outras coisas que precisam ser tratadas? Boa noite a todos. Bom, vamos lá. Eu acredito que emagrecimento seja o resultado de um equilíbrio. Quando você me pergunta o que envolve, eu vou mudar essa pergunta. O que não envolve? Boa. Né? Tem muitas coisas que a gente precisa colocar aí. Alimentação, estilo de vida, estresse, paradigmas, porque muitas vezes você repete o que você foi ensinado a fazer, não é verdade? Nós temos aí a poluição eletromagnética, temos influências também aí da parte de internet, porque isso mexe com a cabeça das pessoas, né? Então, assim, as pessoas, eu quero emagrecer, principalmente as meninas, as mulheres, né? Eu quero emagrecer, Patrícia, ótimo. Mas o que a gente vai ter que mudar? Como que você está? Né? O que está acontecendo na tua vida? Porque vira uma busca incessante, você perde o foco do sentido da sua vida para viver uma vida que não é sua, para viver um papel que não é seu. Então, assim, eu quero ficar, por exemplo, a Bárbara está aqui, a gente vê ela linda, maravilhosa, e malha, vai. Então, de repente, tem aquela mãe que não consegue malhar, mas ela chega lá no cirurgião plástico, de repente, e fala, eu quero ficar com essa barriga. Meu Deus, essa menina tem uma rotina alimentar, ela se suplementa, ela vai no endócrino, ela faz injetáveis. É totalmente diferente.
Então, assim, o emagrecimento, para mim, um contexto geral, é um equilíbrio, é a homeostase. Lembrando sempre que o corpo ele vai buscar um equilíbrio, mesmo ele estando bom ou não. Então, as pessoas estão querendo ser emagrecidas e não emagrecer, passar pelo processo. Não existe caminho curto. Infelizmente, o caminho é longo e ela é gradativa, e ela é lenta, e ela é para sempre. Né? Enquanto tiver sopro de vida nessa vida, é para sempre, não tem como. Né? Isso é muito importante. Bárbara, você sempre foi magrinha? Sempre, sempre. Muito magra, inclusive. Eu sempre, né, no meu Instagram, eu sempre falo, gente, eu até brigo um pouco para ganhar massa. E eu sempre deixo claro, não é neurose, não é uma dieta louca, porque eu não faço dieta, eu tenho hábitos saudáveis, que veio da minha mãe. Então, eu acho isso muito importante, porque minha mãe sempre teve hábitos saudáveis, e em casa ela ensinou a gente a ter hábitos saudáveis. Então, a gente sempre comeu muito bem, então a gente sempre praticou exercício físico. Nascemos magros lá em casa, todos, eu e os meus 2 irmãos, eu pesava com 15 anos 42 quilos. Então, na época que minhas amigas já eram todas encorpadinhas, eu colocava 3, 4 calças embaixo da calça jeans para dar uma enchida, sabe? Me matava de tentar engordar, mas enfim. Então, eu sempre falo, eu sou muito saudável, de fato, mas o meu biotipo é meu. Não é que é uma coisa que eu fico nessa loucura para eu tentar emagrecer. Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu tento ganhar um pouco de massa. Mas é isso que a Patrícia estava falando. A gente não é assim, eu quero emagrecer. Como é que você... As pessoas querem ser emagrecidas. Isso, né? as pessoas querem ser emagrecidas, não passar pelo processo. Então, você faz dieta, não faço dieta. Eu tenho um hábito, eu me alimento bem. Não tem essa que hoje eu posso comer X coisas, amanhã é tal coisa. Não, minha alimentação ela é boa da manhã até a parte da noite. É uma frequência, ela não tem dia, ela não teve hora para começar, ela não tem hora para acabar. Então, isso eu acho muito importante. Porque mesmo você sendo magra, você continua cuidando dos seus hábitos alimentares, ou seja, buscando a saúde, né? Sim, até você falou sobre o que a gente foi ensinado a fazer, né? Lá em casa a gente sempre se alimentou muito bem pela minha mãe. E eu tenho, né, com as crianças, por exemplo, eu nunca fico enfiando comida neles. Então, ontem, vou dar um exemplo, né, o mais recente de ontem, a Maria Sofia, eu coloquei um prato de sopa para ela no jantar, ela comeu e ela falou, mãe, não quero mais. Eu falei, tá bom, você está satisfeita? Falou, tô. Eu falei, então tá bom, não precisa... Às vezes as mães têm o hábito de enfiar, come até o fim, come, e dá comida o tempo inteiro. Então, eu acho que isso desencadeia. Eu procuro, né, não sei se eu estou certa ou estou errada, porque eu não sou médica, eu sou uma paciente, mas eu procuro ensinar para as crianças esse hábito saudável. Come quando você tem fome, come o quanto está satisfeito, coloque no prato o quanto você acha que você consegue comer. Você sabe, Renato, que as pessoas elas se escondem atrás da genética. A genética ela corresponde a 2% só do nosso resultado. Ou seja, ela leva 2% do que os pais ensinaram ela. E ela vem replicando isso. Então, eu sempre falo, né? A gente desce nessa terra aqui, com esse drive aqui totalmente limpinho, né? Esse software, né? Bem limpinho, inserido drives mentais, ou seja, costumes, hábitos, e você vem replicando ao longo do tempo. Ou seja, existe a epigenética, que é isso aí, os hábitos. Então, as pessoas se escondem atrás da genética para justificar o que ela tem que fazer. Entendi. Né? É verdade, pura realidade. E dentro desses hábitos saudáveis, eu queria perguntar para a doutora Poliana, que é cardiologista, que inclusive a gente conversou esse final de semana, fizemos um podcast muito legal, né? E fiquei até surpreso com algumas informações sobre o quanto a mulher corre mais risco, né, de infarto, entre outras coisas. E eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa questão alimentar, sobre a questão de não fazer os exames, de não se preocupar, né? E não acompanhar. E muitas vezes, talvez você não saiba, mas quando uma mulher infarta, ela tem um risco maior, né, doutora, de vir a óbito do que um homem infartado, né? Então, é muito importante. Então, eu gostaria que a doutora comentasse já nesse âmbito aqui de alimentação saudável, né, e a importância de fazer esse acompanhamento. Acho que está desligado, vamos ver aqui.
Aí. Espera aí, deixa eu ver, doutora. Espera aí, vamos ver aqui. Isso. Oi. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente para estar abordando um tema muito importante, porque passa um pouco despercebido, né? A questão da mulher e dela se cuidar, principalmente relacionado aos riscos cardiovasculares. A maioria da população não sabe, a mulher não sabe que o cuidado começa desde ali da adolescência, né? E nós temos um aumento muito grande de morte em mulheres, principalmente jovens, dos 2 últimos anos para cá. E como o Renato mesmo comentou, eu falei alguns dados para ele que foi um pouco, ele ficou um pouco assustado assim, mesmo. Assustado, né? Mas eu falo que é uma questão de saúde pública, porque a mulher, a cada 12 minutos, né? 2 mulheres morrem de causas cardiológicas. E a maioria das causas é o infarto e até mesmo AVC. E a maioria não sabe que ela tem as artérias um pouquinho mais finas do que os homens, o coração um pouquinho menor do que os homens, e essa questão dela ter as artérias um pouco mais finas faz com que a obstrução, onde faz essa drenagem das artérias, né, para o coração, elas entopem mais rápido, por ser mais finas. Isso aumenta o risco cardiovascular. E a maioria acha que tem que procurar um cardiologista já idoso, ou quando já infartou, e a prevenção é em primeiro lugar. A gente sabe, eu falo que a mulher abraça o mundo, né? E hoje o estresse está altíssimo, então tem o cuidado com a casa, tem a questão da mulher empreender, né? Querer fazer um pouquinho de tudo, isso aumenta o risco cardiovascular, porque às vezes ela não dorme bem, ela não se alimenta bem, a questão dos filhos, o cuidado com os filhos, né? Tem alguma medicação para me indicar para já começar hoje? Não, mas eu te indico a procurar um cardiologista e fazer um check-up, porque os dados são meio assustadores, né? A idade começa dos 20 anos e teve um aumento assim de 23% nessa idade de 20 a 28 anos e de 30 a 38 anos, 38%. Então, a gente sabe que é um risco altíssimo. E após a menopausa, esse risco aumenta muito mais, porque são hormonal, por às vezes não ficar atenta à questão de reposição hormonal e isso acabar passando desapercebido. Então, que eu falo sempre, eu não gosto de tratar a doença, eu gosto de prevenção, né? Hoje em dia se cuida muito da doença, não cuida do doente, do paciente. Então, é muito importante a prevenção começar desde cedo, principalmente se tem histórico familiar, se essa paciente é obesa ou se alimenta mal, o nível de estresse altíssimo, né? E são vários fatores que pioram mais o risco cardiovascular. E a questão do tabagismo também, né? Que entra aí nessa soma, porque a gente sabe que a mulher tabagista ela tem um risco de infartar maior que o homem. Acho que é importante falar. Doutor, e lembra que é importante você fazer o alerta com relação ao cigarro eletrônico, porque parece, a gente comentou bastante no podcast que eu gravei com a doutora, porque essa questão de ser bonito, de não ter o cheiro né, do cigarro, né, a moda, a questão né, da moda, né? Comenta porque as pessoas não sabem que ele é pior que o cigarro normal, né? Sim. Que o cigarro já é ruim, né, por si só. E aí o eletrônico consegue ser pior. Assim, nós cardiologistas, nós temos uma preocupação muito grande com o futuro desses adolescentes, do que vai ser, porque tanto o comprometimento pulmonar quanto o comprometimento cardiológico. Porque, como o Renato comentou, virou um modismo, né? Virou mais atrativo por questão do cheiro, e acaba que a pessoa que usa esse cigarro eletrônico, ele acaba ingerindo muito mais do que às vezes ele fumar, a carga que ele coloca ali, né? E passa de ser percebida a quantidade de nicotina e vários outros malefícios para o coração. Tem vários casos de pessoas já com problemas pulmonares,
problemas cardiológicos. Então, fica um alerta aí para você que usa, repensar bem o uso desses cigarros eletrônicos e até mesmo o cigarro tradicional mesmo. Até porque, né, doutora, isso aí é a ponta do iceberg, né? Essa pessoa já vem se alimentando mal. É uma soma, né? Bebe, fuma, se alimenta de forma, assim... Errada, né? Não pratica atividade física, Isso, né? Também, então, que é uma- isso aí é só a cereja do Só, bolo. porque de 2 anos para cá, Só vem para ajudar a afundar, né? após a pandemia, a gente teve, infelizmente, um número de pessoas que ganhou mais peso, que deixou de fazer atividade física e o nível de estresse altíssimo e ansiedade. Isso é o que eu tenho muito pego em consultório. Então, é uma soma, igual você disse, é uma soma de fatores, né? E eu quero deixar, igual comentei, né? É uma questão de saúde pública, um alerta para essas mulheres mesmo a se cuidarem, desde cedo, procurar um cardiologista e fazer um acompanhamento. Porque ajuda muito, né? Eu tive a oportunidade de gravar um podcast com a maioria de vocês e eu tive a oportunidade de receber essa semana a doutora Daiane lá. Doutora, foi muito legal aquele podcast, doutora dermatologista, e foi muito bacana conversar com ela, porque hoje no mundo que a gente sabe, não que esteja errado, mas a maioria dos médicos nessa área estão muito focados só na estética, né? E poucos médicos tratam tratam as doenças, né? E eu tive a oportunidade de falar com você sobre a questão do dia a dia mesmo, das doenças de pele, né? E a importância, principalmente com relação ao câncer de pele. Eu gostaria que você falasse dessa questão, porque também é um câncer que ele é importante, a incidência dele, né? Infelizmente. Fazer o check-up. Né? E doutora, fala um pouco sobre essa questão, sobre os cuidados que deve ter, aquela questão de quando procurar o médico, aquela pinta que às vezes pode ser ou não pode ser, ou seja, procurar ajuda, né? Então, quando a mulher, assim, vou falar na mulher de modo geral, mas focar nas mulheres acima de 40 anos, que acho que precisa de alguns cuidados. Por quê? Porque a mulher de 40 anos, ela começa a ter as primeiras ruguinhas, as primeiras manchas, uma queda de cabelo por estresse, ou então por mudança do anticoncepcional, ou porque resolveu colocar o DIU. Então, tem um conjunto de fatores que faz com que as mulheres de 40 anos para frente tenham poliqueixas, né? Chegam poliqueixosas. Então, é o cabelo que está caindo, às vezes uma espinha que apareceu agora do nada, é a mancha, é uma ruguinha, aí ela lembra que está descolada a unha, tem uma unha descolada, vamos tratar a unha descolada. Então, é um conjunto de queixas que faz com que a mulher dessa fase tenha uma baixa autoestima. Junta com a correria, junta com os filhos, junta com o trabalho, junta com o marido, e aí fica naquele fuá que a gente tem que dar um jeito, e eu dou. Aí a gente vai conversando aos pouquinhos, vai começando a falar dos cremes, qual que é a rotina, se vai no sol, se não vai no sol, se trabalha no ambiente quente, não trabalha no ambiente quente, se consegue fazer uma rotina de manhã e à noite, qual que é a preferência de manhã ou à noite. E aí eu consigo fazer uma rotina para começar. Isso é o começo, né? Aí volta, aí vejo se deu certo, adaptou com os cremes, adaptou com a vitamina, deu certo a unha, tá. Aí a gente passa para as próximas etapas. E você já percebe que no retorno ela já volta melhor, ela já volta maquiada, às vezes até perde peso, porque ela estimula a autoestima, o autocuidado, o bem-estar. Ensino ela a passar aquele tempinho de manhã. Aquele tempinho de manhã antes de começar o trabalho é precioso. Eu falo assim, você vai se trancar no carro, colocar uma música alta que você gosta de escutar, passar o seu creme delicioso no seu rosto, passar uma maquiagem, tirar o que você não gosta, passa um rímel e vai. Aí você não para mais, vai parar só à noite. Aí à noite começa mais alguma coisinha, né, se der tempo. Agora, a parte de câncer de pele, nessa fase também começa, tem muitos casos que já começam a aparecer nessa fase, um ou outro, é raro, mas aparece. Então, assim, explicar como que é um câncer de pele é difícil, porque às vezes eu falo alguma coisa, o paciente acha que é normal e não me procura. Então, eu acho complicado falar o que é e o que não é. Então,
qual o ideal? É ir, fazer um check-up, tirar a roupa, não precisa ter vergonha, está acostumado, fica de sutiã mesmo, os homens tiram a camiseta, e olha, agora quando tem história de câncer de pele, de ou melanoma ou não melanoma, aí já muda a história. Aí já tem que fazer um acompanhamento mais regrado, e quando é melanoma, então, aí é regrado mesmo, aí tira até o sapato, aí tira o sutiã, aí tira tudo, porque aí tem que olhar tudo. E é muito importante, né, doutora? O diagnóstico precoce também, né? Sim. A pessoa se autoconhecer. Eu sou uma pessoa que eu fico muito ligado em mim, né? Então, se aparecer um negócio estranho, né, graças a Deus eu estou na área médica. Porque o Dr. Google só atrapalha. Isso aí. Chega Mas, lá Renato, desesperado. Mas ele é a minoria, né, doutora? É, Ele é a minoria. As Isso. pessoas estão no piloto automático. isso. Entra lá, fala, pinta que cresce. Ou então, lesão vermelha que sangra. O Google já me matou várias vezes. Então. Qualquer dia eu entro lá, ele vai me dar um desconto no Boa, caixão. boa. Ele vai O falar, Google me matou arrasta várias pra vezes. cima 50% de desconto no funeral. Daqui a pouco, porque todo dia eu vou no Google. Aí todo mundo fala, para de mexer no Google. Eu fico apavorada. Eu E acredito eu em tenho tudo que que ter ele o fala. alto poder de convencimento para provar que o Google está errado. Eu falo, eu vou te provar que o Google está errado, você está tudo bem. Essa é do bem. Essa não precisa de acompanhamento. Essa, vou tirar uma foto, faço dermatoscopia, tiro foto com a dermatoscopia, e aí eu oriento. Ó, essa não, essa tira, essa não precisa. Pronto, fica tranquilo que eu faço meu papel, você só vem aqui. É Só. isso aí. É. Você sabe uma coisa que eu aprendi com o médico? Ele vai estar aqui no último talk, que é o Dr. Micael Faria. Ele me ensinou, eu sou paciente dele, né? Às vezes eu chegava lá com os exames abertos, sabe, Bárbara? Aí, um dia eu cheguei lá ansioso, né? Pô, doutor, não sei o que lá. Ele falou, cara, deixa eu te falar um negócio. Você é médico? Ele é um cara muito educado, né? Eu falei, não. Então, deixa eu falar, traz os exames fechados. Deixa eu abrir, eu vou olhar, entendeu? E ó, fica tranquilo, você não tem nada, sabe? Então assim, eu aprendi isso com ele, isso faz um tempo, né? Então desde que eu aprendi isso com ele, eu não abro mais nenhum exame. Porque a partir do momento que você abre o exame até a consulta, você sofre aquele período. Não morreu, né? como diz a Bárbara. Não morreu. Morreu 10 vezes daí. Eu sou neurótica com saúde, mas Mas você- assim, eu vou no Dr. Google, mas eu também recorro aos meus médicos. Então, qualquer coisinha eu já começo a alucinar. Mas assim, até o médico responder, eu já fui no Google. Então, por exemplo, ontem eu estava com dor de ovulação. Olha, dor no baixo ventre é perigoso? No Google. Lógico que vai dar Ele aqui, já né? me matou. Hemorragia interna corre por um socorro. Mas nós somos muito ansiosos, né? Eu acho que tinha que vir exato. aquela frase assim no envelope: descanse no Senhor. Porque Mas eu sempre recorro aos médicos. Não acredito no Google, mas eu vejo o que ele me fala, mas eu espero o médico me dar o A resultado. ansiedade, né? O paciente chega ansioso. Doutora, o que é isso? Mas, O ó, que é isso? As doutoras aqui que não deixam eu, né, mentir. mentir A sozinha. gente- é porque assim, a gente olha o exame laboratorial e acha que é só aqueles números que vêm, sabe? Mas é uma ligação, é uma coisa tá ligada, entrelaçada à outra. Então você olha aquele número e fala, nossa, meu HDL tá alto, Ferrou. ferrou. Tô morrendo. Meu É, LDL, então. Infartei agora, né, doutora? meu Já tô- PCR tá É- alto. É meu muito Deus. polêmico isso aí. Mas a gente não pode deixar só por parâmetro dos níveis lá da parte Sim. laboratorial. Né? Assim, A história clínica conta muito, né, doutora? Sim, e hoje em dia tem estudos que a gente tem baseados em níveis diferentes da parte laboratorial que está descrito ali. Então, de acordo com o perfil de cada paciente, a gente vai encaixando. Aí o paciente olha aquilo lá e fala, pronto, tô butuando. Sim. Tô morrendo. E aí você citou do HDL, muita gente assusta, né? Mas o HDL é o colesterol bom. Sim, Ele sim, é mas ótimo, aí tá ele vê, acima. não, ele vê o As HDL, pessoas- o LDL, sim, o as pessoas PCR, né? confundem às vezes. Não, já começa a sentir o braço já Formigando, já. já. Na hora já dá o efeito, né? Tomar cuidado com isso, né? Pessoal, e assim, tem alguns temas que são tão importantes, né? E eu quero falar de um tema que é muito legal, que é a oportunidade de quem fez uma tatuagem em algum momento da vida, né? E se arrependeu de ter feito isso. E como eu não tenho tatuagem, mas eu tenho um amigo que faz isso, que é o Emerson. Eu queria que ele comentasse. Hoje ele é especialista nisso. Eu acho que ele já até ganhou uma cliente. Deixa ele contar, depois eu conto. Tá até aqui, eu tenho imagens, mas vamos ouvir ele primeiro. Viu?
cara, o quanto isso é importante, né? Porque a vida muda, né? E as pessoas podem se arrepender. E vamos pensar que até um tempo atrás não existia a chance para se fazer nada. E hoje existem equipamentos, que é o caso que você tem lá na clínica de vocês, que pode devolver, né? Digamos assim, a originalidade aí, a pessoa ficar mais tranquila. Ele contou no podcast, gente, um caso muito legal. Não vou contar aqui, que vocês vão ter que assistir o podcast. Deixa assistir. Deixa assistir, porque é rolo, viu, Bárbara? É negócio de casal, e aí ele contou, não vou dar só o spoiler, viu, Emerson? Pode contar. Mas, cara, que trabalho bacana esse que você faz, de poder justamente devolver essa questão, né, da pessoa falar, cara, me arrependi, tem jeito, né? Fala um pouquinho do teu trabalho, por favor. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, viu? E realmente, Renato, até esses dias eu estava num evento e o pessoal estava... Eu não sei se eu cheguei a comentar isso no podcast, mas se eu comentei, eu vou falar de novo, que eu acho muito bacana. A pessoa falou assim, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa. Eu falei, o que eu faço? Como que eu vou me apresentar? Aí eu levantei e falei, eu sou o Emerson, eu apago o passado. Aí todo mundo falou, pô, legal, apagar o passado. E é basicamente isso, porque... Todo mundo já fez alguma coisa. Aí eu falei, gente, calma que eu estou falando de tatuagem, viu? Não é outras coisas não, vamos devagar. E todo mundo já fez algo no passado que se arrependeu. E não só de se arrepender, técnicas antigas. A gente fala muito de micropigmentação, a gente está aqui com pessoas altamente renomadas, acredito, a doutora, há 5, 6 anos atrás, o que era utilizado, hoje tem tecnologias muito mais avançadas, né? Exato, então... Depende, vai passando os anos, a micropigmentação expande, ela muda de cor. E a mulher, ela é um ser incrível. Ela vê coisas aonde às vezes a gente não acha. E uma micropigmentação que expandiu, uma cor que mudou, uma tatuagem, ela já está falando para o marido, olha aqui, ó, olha como é que está horrível isso. O marido não está vendo nada. Já aconteceu várias vezes o marido chegar lá e falar, ela está linda. Mas ela, você está louco? Olha aqui, está horrível. A gente fala, se ela está vendo, a gente tem que remover. Porque muito que a minha esposa, ela é a minha maior incentivadora nesse sentido, ela que viu em mim essa vamos dizer assim, esse viés para mim poder desenvolver esse meu trabalho, e eu vejo muito por ela. Antes de eu entrar nesse ramo, tinha algo que estava faltando para mim. Eu via a Fernanda fazer uma micropigmentação, uma auréola, e eu via no olho da mulher um brilho muito especial. As mulheres, elas abraçavam a Fernanda e falavam, nossa, muito obrigado. E eu ficava pensando, cara, uma sobrancelha, bicho. Né? Não, uma sobrancelha. E a pessoa ficava assim, virava a melhor amiga. E eu comecei a pensar, eu quero isso para mim. Eu quero achar alguma coisa que eu pudesse fazer a diferença. Eu vou falar isso pro resto da minha vida. O que você viu na remoção a laser fazer a diferença na vida das pessoas? É sentir que eu pude ajudar alguém. Vou fazer um comentário. Todas as pessoas que passaram aqui, que falam sobre a estética, você escuta a mesma história. A pessoa foi e ela volta melhor. Ela foi e voltou mais dona de si, mais empolgada. E na remoção é isso. Eu preciso até, Renato, fazer parceria com algum psicólogo, porque o que as pessoas têm de carga emocional nas tatuagens é uma coisa incrível. Às vezes a pessoa não está vendo nada, a tatuagem está até bonita, mas ela fala assim, eu não consigo olhar. Isso aqui não é só nome de ex, não, que a gente tem o caso de nome de ex, né? Porque os tatuadores adoram fazer um nome de ex, né? A gente fala, pensa direito, eles não, vai lá e faz. Mas não tem problema. Só que a pessoa, ela tem uma carga muito emocional nisso. E quando você começa a fazer uma remoção profissional, porque a remoção profissional, o dermatologista deixa aqui, ela não vai puxar minha orelha, porque a remoção profissional, ela não pode ser ablativa, ela não é para machucar. Ficar com marca, ficar com a pele ferida, ficar com cicatriz, não é remoção profissional. Aí eu tenho que encaminhar para uma doutora para ela poder fazer esse tratamento. A remoção profissional, ela é sutil. Minha frase, não se faz cirurgia com motosserra. Você tem que usar um bisturi para fazer uma cirurgia. Então o aparelho que a gente utiliza lá é um laser que foi desenvolvido só para isso. Ele é super sutil, ele não machuca a pele,
Eu fiz a certificação com a própria fábrica do laser, então eu sou certificado pela própria empresa que produz o aparelho, justamente para quando a pessoa tirar uma marca indesejada, ela não ficar com outra marca indesejada, né? A ideia é tirar essas marcas e não ficar com mais do que isso. E o sentido que eu falo que a pessoa volta. A gente comentou da moça que tem 4 sobrancelhas, né? Essa moça é um caso, assim, muito especial para mim, porque ela já tinha feito 7 sessões a laser com outro profissional e ela não estava conseguindo remover. Aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado aqui, né? Quando chega no vermelho a sobrancelha, os profissionais costumam dispensar o cliente, falar, não, ó, chegou no vermelho, não sai mais. Sai sim, se souber fazer, trabalhar direito e ter técnica certa, sai. E ela chegou com a sobrancelha vermelha. E totalmente acuada, uma pessoa envergonhada, para você ter uma ideia, ela usa óculos para esconder a sobrancelha que foi feita. Sobrancelha fake. A sobrancelha que não é dela, né, que não pertence a ela. E ela usa óculos, ela passa maquiagem. Ela contou até uma história para mim que ela foi fazer uma cirurgia e o médico falou, não, tem que remover a maquiagem. Ela falou, se for remover minha maquiagem, eu não entro na sala de cirurgia. Eu falei, gente, olha que... Aí chegamos ao ponto que eu estou dizendo que é o benefício do meu trabalho, fora a remuneração, que eu acho que esse benefício a gente não compra. É essa pessoa chegar lá em mim, confiar isso para mim, e eu conseguir dar resultado para ela. Em uma sessão eu consegui remover 50% da micropigmentação que tinha ficado. E essa moça já chegou fazendo brincadeira lá e não parava mais de falar. Nossa, nem parece aquela moça. Deixa eu exaltar seu trabalho agora. Eu acho muito interessante porque isso tem uma ciência, né? Tem a dosimetria, tem a diferença de pigmentos, né, doutor? Então, assim, cada um é único. Então, o que eu vejo muito? Muita receita de bolo, todo mundo aluga um equipamento e sai fazendo em todo mundo. Então, a gente precisa reverenciar, sim, dar os méritos para um profissional que estuda, que ama o que faz e tem como, assim, cravado no peito, fazer a diferença na vida do outro, né? Eu acho que é por aí. E principalmente isso que você falou, eu costumo falar nos atendimentos, eu falo, gente, se remover tatuagem, micropigmentação fosse uma coisa facinho, tinha uma loja ali, você alugava a máquina, levava em casa, tirava do vô, da avó, do primo, do tio, passa o vizinho, você chama, vem cá. Não é assim. Você tem que ter estudo, você não pode machucar a pele, você tem que saber qual é o tipo de pigmento que está ali. Pigmentos podem gerar alergias. Quando um pigmento é de uma composição que a gente sabe que pode gerar alergia, eu já tento falar, se gerar uma alergia, você pode buscar o dermatologista, né? Alguns pigmentos sim, outros pigmentos não. Mas é uma composição de histórias, que a gente pega histórias de tatuagem, do peito do pé até a ponta da orelha. Então, hoje em dia o pessoal tatua em tudo. Eu acho que você tem que fazer uma parceria com a doutora aqui. Com certeza. Eu já estou aqui perto dela já para a gente começar a conversar. Eu já tenho paciente para indicar para ele. Aí, doutora, vamos vender seu peixe aqui já. Porque chega bastante arrependimentos, né? É comum, doutora? Na tatuagem chega arrependimento, chega feridas, né? A tatuagem que deu uma rejeição na pele ali imediata, então fica aberta. E, né, tatuagem tem para todos os gostos. 24 horas de feito a tatuagem, a pessoa manda foto para mim. Emerson, quero remover. Eu falo, não. Aí entra aquela questão de separar o amor do trabalho ao dinheiro. Eu falo, calma, é porque você não se acostumou. Você não quer pensar um pouquinho? Espera 30 dias para ela cicatrizar bonitinho. Você vem, fala comigo. Não, mas eu não quero mais. Eu fiz isso aqui e me arrependi. Falou, bom, até 48 horas a gente pode iniciar o tratamento. Está com 24. Se até amanhã você não me ligar, porque você aceitou meu conselho. Muitos não voltam. Muitos associam, aguardam. E como você mesmo disse, né? A gente está vendo o nascer de uma profissão. O laser estético que eu uso, que é bem diferente dos lasers médicos, ele foi regulamentado no Brasil há 2 anos e meio. Então, o primeiro laser estético para remoção de pigmento tem 2 anos e meio. Então, assim, a gente não sabe nada sobre isso. Está começando agora, graduações. Essa semana eu vou fazer uma de pigmentologia aplicada a laser. As graduações estão acontecendo e a gente consegue, vamos dizer assim, resgatar casos incuráveis, né? Tanto psicológico quanto da própria pessoa. Trabalho humanizado, né? Eu acho que Bárbara, essa é a pegada, né? Bárbara, você já arrependeu de algumas... Olha, eu tenho umas 18 tatuagens, eu acho. E, assim, se eu falar que eu gosto de 2, acho que é muito.
Sério? A primeira que eu preciso lá Olha o meu remover. cliente em potencial aqui, ó. Tá vendo? preciso lá Tá vendo a minha remover. vida? É assim. A primeira Acho que vai eu render fiz- para você hoje aqui. Eu era muito nova, fiz escondida do meu pai, da minha mãe, né? Eu tinha 14 anos, dá uma olhada. Obviamente eu me arrependi dela, óbvio, ela é ridícula. Mas enfim, a pior de todas, tá aqui no meu braço, ela tá errada. Eu resolvi escrever em inglês. Eu não acertei nada. Não acertei nada. Tá believe, tá o E, falta o E, o in e yourself tá separado e é junto. Eu fiz essa semana. Tá inteira errada. Essa Tem uns semana- 6 anos. Eu olho pra ela, eu dou risada. Ai, deixa ela aqui, Eu vai. lembrei de um caso. Essa semana passada eu dei uma entrevista pro pessoal do portal Tem Notícias, justamente porque tem uma BBB que tem uma tatuagem escrita errada e virou moda. E aí eles fizeram uma entrevista comigo Não, justamente do disso. nada, eu cheguei lá, fiz, o cara escreveu, eu olhei e falei, tá certo, não conferi nada, fechei o olho, ó, falei, pode ir. Aí postei ainda, eu falei, olha que linda a minha tatuagem. Toda orgulhosa, Aí né? o povo, mas não tá errado essa tatuagem, não? Eu falei, imagina, gente. Aí eu comecei, gente, tá errado, já tava feita. Falei, nossa, e agora? Agora tá aqui, tem 6 Eu anos. fico imaginando a emoção. Você fala, nossa, e agora? O que eu faço? Não posso tirar. Deu um gelo, né? Na hora eu Acabou. gelei, eu falei, nossa, mas assim, eu O tinha um bom monte é de que coisa pra você fazer. nunca vai denunciar o tatuador, né? Exato. Porque ele colocou pra eu conferir, né? Eu que errei, mas eu preciso ir lá. Eu tenho um monte que eu não gosto mais, tem uma nas Será muito costas, bem-vinda. horrorosa. E aí é a coleção de histórias que eu tenho. Esses dias um cliente falou para mim, mas o que você acha mais legal no teu trabalho? Eu falei, cara, boa pergunta. Eu falei, a coleção de histórias que eu tenho. No teu caso, você foi fazer com 15. Eu tenho na minha coleção de histórias, uma cliente que o pai foi fazer uma tatuagem, ela tinha 15 anos, e ele falou, filha, aproveita que a gente está aqui, já faz uma já. E ela não estava preparada, ela foi lá e fez, e ela falou, Emerson, é o pior desenho que eu poderia ter escolhido na minha vida, é esse. E eu fiz com 15 anos. E ela falei, agora você demorou mais 15 para me encontrar, agora dentro de um ano a gente vai conseguir remover e você vai estar livre dessa tatuagem, se Deus quiser, né? Que legal, é um trabalho muito, muito bacana que você realiza, né? E muito jóia. E eu quero, vocês sabem que a gente falou com o Dr. Oscar, que estava aqui antes, né? Que é um ícone na odontologia digital. E a odontologia evoluiu muito nos últimos anos, né? E um dos motivos que eu convidei a Carol para estar aqui com a gente, ela que trabalha dentro de uma das maiores e melhores clínicas de Rio Preto, lá no Instituto Botura, justamente a evolução que teve na ortodontia, com a evolução dos tratamentos via o Invisalign, que são os alinhadores invisíveis, né? O quanto isso, Carol, impactou no sorriso das pessoas, na forma de se fazer, digamos assim, de se cuidar dos dentes, em termos de tempo, em termos de... Eu usei aparelho de bracket, que fala, né? Quando eu era, sei lá, adolescente. Aquilo era um inferno na vida da pessoa, porque era ruim de mexer, quando apertava, higiene horrível, né? Era o fixo, né? Fixo, não era? Isso, horrível. Na minha época era o fixo. É isso aí. Ficava horrível. Conta um pouco dessa evolução, né? Você que é uma Invisalign Doctor, né? Especialista em ortodontia, e o quanto isso ajudou as mulheres, né? Que o tema é mulher, a melhorar o sorriso delas. Demais, demais. Boa noite, pessoal. Olha, a ortodontia vem evoluindo a cada... Nem sei se eu posso falar cada ano, né, pessoal? Porque está evoluindo, assim, instantâneo, vamos se dizer. Mas os alinhadores chegou aí para revolucionar, né, a ortodontia por conta dos ferros, né? Que hoje ninguém mais quer ferro na boca, sem contar que machuca, incomoda, quebra. E sem contar que não consegue fazer a higienização corretamente, não consegue comer, né? Porque o pessoal hoje em dia faz muita dieta, come muita castanha, essas coisas do tipo, né? Não sei se eu estou falando certo, doutora, mas quebra muito. Então, assim, desde começar o tratamento, revolucionou total. Desde moldar, que hoje a gente não faz, mas moldagens, que é aquela massinha que ninguém suporta mais. E a gente faz scanners, faz o escaneamento com os novos scanners que a gente tem no mercado hoje.
e a gente consegue mostrar para o paciente como que ficaria, né, depois de alinhado, como que ficaria depois que a gente fizer uma ortodontia bem feita, na verdade, eu falo, porque hoje em dia o pessoal está muito imediatista, né? Quer tudo muito rápido, não vou usar aparelho, vou facetar tudo, porque é o mais rápido, vamos se dizer. Mas os alinhadores, a gente consegue fazer um tratamento mais rápido, com certeza. A gente movimenta só o que a gente quer, não tem aquele caso que a gente faz a movimentação de todos os dentes. Porque muitas das vezes o paciente, é um dente que incomoda. Aí tem que montar esse aparelho todo na boca, ficar 6 a 8 meses. Então, assim, muito rápido a gente consegue fazer isso com um alinhador em caso de 1 mês, 2 meses. Mas por que é tão rápido assim, gente? O que é de revolucionário? A gente movimenta o dente que a gente quer no alinhador, né? A gente não vai fazer movimentação que o paciente não deseja. O aparelho convencional, que é as pecinhas, ele faz a movimentação da boca toda, né? Não tem como a gente falar, não vamos movimentar. Por isso que ele é um pouco mais demorado. Demorado em termos, né? Porque assim, as pessoas não têm mais a paciência de esperar fazer um tratamento certo, né? Todo mundo quer, vamos dizer, os dentes da frente tá alinhado, tá bonito, tá tudo certo. Tudo certo. Os de trás tá cariado, tá um horror, mas os da frente tá certo, então tá legal. Então, assim, pessoal, veio para revolucionar. Eu acho assim que tem muita gente que, eu não quero pôr aparelho, porque vai parecer muito menininha novinha, muito adolescente. E o alinhador, gente, é conforto total. A gente consegue tirar, vai em alguma festa, por exemplo, hoje no evento, não vou pôr o alinhador. Consegue ir fazer tranquilo, higienização, que é mais isso, gente, higienizar. Consegue passar fio dental, escovação, é revolucionário mesmo, gente. E o tempo também, né, Carol? E o tempo de tratamento. De tratamento é absurda a diferença, né? É muito absurdo, porque a gente vai movimentar o que incomoda realmente o paciente, né? Muitas das vezes o paciente já usou 2, 3, 4 vezes o aparelho. Então, assim, o paciente já está cansado, não quer movimentar só o que está incomodando. Então, é uma tecnologia muito avançada, né? Se na nossa Muito. época tivesse isso, ia ser tão mais fácil. Eu lembro que eu usei o fixo, eu odiava, aquilo machucava mesmo. Então, eu acho que o legal dele é essa tecnologia que não tem essa aparência que fica feia, né? Dos antigos. sim. Além de todos os outros benefícios. E sem contar o conforto, né, gente? Aperta, machuca, dói. Esse não, a gente trabalha com laser também, que consegue fazer. Então, assim, é conforto real. E tanto é que, assim, as adolescentezinhas, né, não quer mais os ferros na boca, quer o alinhador, porque é o conforto, né, gente? O pessoal quer conforto, comodidade. Muito legal. Na verdade, assim, a tecnologia ou os novos tratamentos dentro da área da saúde evoluíram muito, né? E você que teve esses tempos atrás, agora, Patrícia, estudando muito, né? O que tem de novidade? Na verdade, às vezes que não é muita novidade, mas assim, o que está se utilizando, quais são as tendências, né? Dentro da área da saúde, juntando saúde integrativa com emagrecimento, qualidade de vida, olhando o paciente por um todo, né? Alô, eu vou pegar um gancho aqui da doutora, né, que ela está falando de dentes. A gente não dá tanta importância, né? A gente busca essa coisa e tal, mas as pessoas hoje, elas estão praticamente assim, eu falo uma fase zumbi, porque você senta na mesa, pega o celular, você não mastiga. Então, assim, uma mastigação é tão importante, e ela faz um trabalho tão lindo para reorganizar tudo isso, para você mastigar de forma correta. Esse reposicionamento evita cefaleias, né? Porque ela não faz um trabalho só para a parte estética, ela faz um trabalho para prevenção de doenças, né? Sim. Toda a parte postural, porque um dente desalinhado, ele muda totalmente a sua postura. E você está indo aí, muito além. Então, assim, eu falo, você não é só, né, um dente desalinhado, você é um todo, porque um dente desalinhado, você muda a tua pisada.
que aí gera uma escoliose, aí a mama já fica caída, aí você já quer fazer a mama, aí vai fazer a cicatriz, não é assim? Aí a coisa vai, o negócio vai desabando. Então, assim, dentro da saúde integrativa, do que eu estudo, eu fiz essa pós maravilhosa com o Dr. Lair Ribeiro, que para mim foi um divisor de águas dentro do que eu venho já há 25 anos trabalhando, porque eu sempre vi o meu paciente de forma diferente. A gente é até considerado meio doido, né? Quando a gente pensa fora da caixa, assim. Então, e isso veio para assim, selar tudo o que eu vinha construindo. Então, é desde a sua mordida, até o sistema digestório, como que funciona seu intestino, o que você come influencia, o que você pensa, o seu coração, as pessoas que você convive. Né? Hoje, eu sou uma pessoa extremamente seletiva. Né? Eu não divido a minha energia com qualquer um, eu seleciono, porque eu me preservo tanto, me blindo tanto. Por quê? Porque senão você adoece. Uma pessoa encosta em você e começa... Você imagina essa mulher, coitadinha, aguentar a casa inteira, não é verdade? Exatamente. E a gente precisa começar a se blindar. A doutora lá, coitada, doutor, dói aqui, dói ali. Ana, meu Deus, a gente precisa, além de ser mãe... Vocês ouvem queixas, né? Muitas queixas o dia inteiro. Então, a gente precisa se blindar energeticamente. Então, assim, nós somos tudo, nós somos o todo. E tudo está, né, envolvido. Então, dentro desse contexto, né, no que eu faço, na especialidade que eu trabalho, né, eu sempre gostei de trabalhar com emagrecimento, porque eu sou ex-obesa, 40 quilos a menos. Eu falo que eu fui um laboratório. Então, eu trouxe tudo isso para a minha vida. Né? Então, não parou, né? Porque não pode parar. E eu vejo, eu fui uma pessoa que eu não mastigava, eu não tinha digestão boa, eu não tinha um intestino que funcionava bem, ia pouco ao cardiologista. Um dermato, misericórdia, né? Porque eu era morena, nunca precisei ir no dermato. Não é verdade? Porque as pessoas acham que só branco que vai no dermato. Estou errada, doutora? É verdade. Né? Todo mundo moreno, ninguém vai no dermato. Então, assim, hoje, o paciente chega para mim e eu falei, pode começar. Tá. Ó, você precisa desse, você precisa de exame. A gente precisa juntar as forças. Eu acredito muito que, infelizmente, por uma questão, assim, da forma que foi colocada, acabou segmentando, né? Segmentando não. Não sei se a palavra é correta, segmentar, mas é como se a gente dividisse a medicina. E o paciente, ele não é uma coisa só. Né? Então, eu posso juntar as forças e ter um resultado bacana. Então, eu gosto muito dessa pegada do intestino. Eu trabalho hoje com hidrocolonterapia, dentro do meu processo de emagrecimento, né? De biorregulação, desparasitação, desintoxicação, porque está tudo aí. Né? A gente tem tudo, todo tempo a gente está se intoxicando, e a mulher é a que mais se intoxica. Dar esperança, ser otimista, também tudo faz parte Total. Da consulta, né? Sim. Então, assim, a mulher colore os cabelos, as unhas, passa creme, qualquer creme. Ela não pode ver o negócio na internet, né? Não é assim, doutora? Vai em qualquer lugar. Então, assim, a gente precisa juntar as forças para poder ajudar essa mulher. Porque eu falo, uma mulher, uma mãe, uma filha, salva uma casa. Exatamente. Não é verdade? Concordo. Esse é o objetivo, né? Muito legal. Doutora Poliana, gostaria que você comentasse aquilo que a gente falou no podcast que a gente gravou, sobre as mulheres na menopausa, né, os riscos que elas correm por estar nessa fase e o quanto é importante a reposição hormonal nessa fase, né? Sim, Renato, é muito importante porque a mulher, a gente sabe que após a menopausa, ela tem um risco cardiovascular maior. E devido à questão hormonal, a baixa de hormônio estrogênio faz com que essas artérias das mulheres que são mais finas, após essa questão da menopausa, aumenta mais ainda o risco cardiovascular. E a maioria não vai atrás de fazer uma reposição hormonal e fica postergando os seus sintomas. Acha que é tudo emocional, acha que... às vezes até ela pode comentar com alguém da casa e fala, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, mas nunca procura um médico para fazer uma avaliação e ver realmente os níveis hormonais, que são muito importantes. A gente sabe que a baixa de níveis de hormônios hoje está relacionada a várias doenças, inclusive as doenças cardiovasculares. E falta um pouco, às vezes, ainda de informação, infelizmente, para essa mulher. E... é o que eu mais friso, né? Procura um profissional quanto antes,
Por quê? A mulher, ela passa por uma gestação. Às vezes, durante a gestação, ela tem alteração da pressão arterial. E ela cuida ali só naquele momento da gestação. Passou a gestação, ela acha que nunca mais precisa procurar um cardiologista. E ela precisa fazer acompanhamento. Ou mesmo aquela adolescente que tem uma síndrome de ovário policístico, que tem aí uma tendência futura de virar uma diabetes, ou mesmo outras complicações. Precisa também procurar um cardiologista para fazer uma avaliação e trabalhar essa parte de prevenção. Muito legal. Bom, pessoal, para vocês, a gente consegue, né, aqui levar muita informação e são profissionais qualificados. É muito, muito bacana, né, Bárbara? A gente... Muito legal. Muito. Ouvindo a doutora falar, inclusive, só um adendo para a gente finalizar. Fica tranquilo. Logo depois do... Não sei se já vai finalizar também. Não, que eu comecei manda a falar. bala, vamos junto. Deixa eu ver se vocês vão. Logo depois do Covid, que eu tive o Covid, passou um pouco, né? Enfim, eu comecei a ter uma baixa absurda. E aí cansaço, fadiga e falta de disposição, não conseguia fazer nada. E ainda falei, eu achei que eu estava com uma depressão. Passou uns 4 meses, eu falei, gente, acho que eu estou com depressão, porque eu não tenho vontade de sair da cama, não tenho vontade de fazer nada. E aí foi quando eu procurei um médico, né, fui fazer um monte de exame, e aí vi que o Covid me deu uma disfunção hormonal absurda. Então, desregulou minha tireoide, que estava altíssima, eu não estava tomando remédio, eu estava com meu colesterol alto, mesmo pesando, sei lá, 50, 49 quilos. Então, aí eu comecei a fazer, regulei tudo isso, entrei com a medicação, tirei o remédio controlado para dormir, passei a fazer... Enfim, na hora que eu fiz tudo isso, o desânimo ele sumiu. Obviamente, a gente tem que saber quando é uma depressão, né? Mas eu falava, mas eu não conseguia entender. E eu achei que eu precisava procurar um psiquiatra, de verdade. E aí, no fim, eu regulei a minha parte hormonal e aí a disposição voltou, a vontade de treinar, a vontade de fazer as coisas. Então, é realmente muito importante. Foi bom você ter abordado esse tema, a questão do Covid, porque nós temos pego realmente essas alterações, tanto de parte hepática, fígado, né, parte de tireoide, arritmias, umas arritmias bem importantes, tá? Que às vezes as pessoas acham, meu coração está acelerado, estou ansiosa. Mas o aumento de ansiedade e depressão pós-Covid, a gente sabe que é uma doença muito inflamatória, até 6 meses tem ali o pós-Covid, mas eu peguei paciente até 1 ano postergando e carreando esses sintomas, né, de uma doença inflamatória. Então, foi muito bom você ter abordado esse tema, porque realmente tem essas alterações e precisa procurar realmente um profissional para conseguir ajustar o que precisar ajustar para esse paciente. Porque cada um é um, né? Depende. O meu exame de sangue vai estar diferente do seu, vai estar diferente do seu, e aí só um médico para poder falar o que tem que repor ou não, né? Com certeza. Muito legal, gente. Ó, aqui sempre é assim, sempre é muito... Você vê que a conversa é boa, flui. A gente ia ficar aqui a noite inteira. Bárbara, eu quero te agradecer você ter participado desses 2 primeiros talks comigo. Muito obrigada, foi um máximo. prazer, tá? Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite. Foi um motivo de alegria para nós. Prazer foi meu estar aqui conversando. Se deixar, eu fico aqui falando mais 3 dias. E eu gostaria que você soubesse que a gente vibra com você. Eu tenho uma filha que é sua fã, que gosta do seu trabalho e ver você representar a nossa cidade pelo Brasil afora, pelo mundo afora, é muito, muito bacana. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade, por essas conversas maravilhosas e informações, né? Que sempre é muito bom. Quanto mais legal, informação boa, melhor para a gente saber fazer as escolhas certas. Muito legal. Quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que nós atingimos o nosso objetivo de levar a informação que salva, né? Que esse é o grande objetivo. Obrigado vocês estarem com a gente. Todas essas câmeras aqui, acho que conseguiram pegar a fala de vocês, que depois nós vamos multiplicar isso, tá bom, gente? Obrigado mesmo a presença e valeu. Aí a gente já vai encerrar esse talk e vamos fazer a foto para a gente iniciar o próximo. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada.